Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nessa semana a gente vai falar sobre reações de oxirredução. O que são reações de oxirredução? São reações que acontecem por meio de transferência de elétrons. Então, são reações que acontecem sempre entre dois ou mais reagentes, mas em todos os casos, dentre os reagentes, tem um que perde elétron e outro que ganha elétron, e por meio dessa transferência, desse processo, acontece a formação dos produtos. Então, resumindo, são reações que acontecem por meio de transferência de elétrons. Essa transferência se dá de um dos reagentes para o outro, e aí, por meio desse processo, tem a formação dos produtos. A espécie que perde os elétrons, a perda de elétrons, a gente chama de oxidação. E o processo de ganho de elétrons a gente chama de redução, tá? Então, esse é um processo simultâneo, que acontece ao mesmo tempo. Não tem como acontecer só um, não tem como ter só a oxidação. Para ter oxidação tem que ter a redução, para ter a redução tem que ter a oxidação. O que é a oxidação? É a perda de elétron. Quem perde, perde para alguém que ganha. Esse alguém que ganha sofre redução. Professora, por que o ganho chama de redução? Porque esse ganho é ganho de elétrons, e os elétrons têm carga elétrica negativa. Então, quem ganha elétron vai ter a sua carga elétrica negativa aumentada. Então, o seu número de oxidação diminui. Porque o elétron é negativo, está ganhando carga elétrica, vai ficar mais negativo, quer dizer, o número de oxidação está diminuindo. Por isso que quem ganha elétron sofre um processo chamado redução. Quem perde elétron, oxidação, tá? Estou insistindo um pouco nisso, porque esse conceito aqui é importante, tá? O conceito de oxidação, que é a perda de elétron, e o conceito de redução, que é o ganho de elétron. Então, a gente vai ver como identificar quem perde elétron, ou seja, quem sofre oxidação, quem ganha elétron, quem sofre a redução. A gente vai aprender a identificar isso em duas situações diferentes. Primeiro, no primeiro exemplo aqui, essa é uma reação iônica. Tá vendo que você tem espécies iônicas na reação? Você tem aqui um íon, um cátion, e aqui você tem outro íon, outro cátion. Então, essa é uma reação iônica, que tem espécies iônicas. E a gente também vai aprender a identificar isso, quem oxida e quem reduz, em reações moleculares, quer dizer, reações que não têm espécies iônicas, tá certo? Porque aí o processo é um pouquinho diferente. Para identificar a perda, o ganho e o ganho de elétrons, ou seja, a oxidação e a redução, numa reação iônica, é um processo um pouco mais fácil, porque você já tem as cargas aqui explícitas, né? Você já está vendo a carga das espécies. Então, olha só, qual que é o número de oxidação do ferro aqui? Vamos lembrar do que a gente aprendeu sobre o número de oxidação? Espécie simples tem número de oxidação sempre zero. Então, o número de oxidação do ferro aqui é zero, porque ele é simples, né? É só um átomo de ferro. Aqui é um íon. Qual que é o número de oxidação do íon? É a sua própria carga. Então, o número de oxidação do cobre aqui é mais 2. Aqui o número de oxidação do ferro é mais 2, é a própria carga. E aqui o número de oxidação do cobre é 0. Substância simples tem número de oxidação 0. Ok? E o que significa esse número de oxidação? É a própria carga. A carga do ferro aqui é 0, quer dizer, não tem nem elétron a mais nem a menos, ele está neutro. Aqui, a carga do cobre é mais 2. O que quer dizer isso? Ele tem 2 elétrons a menos, né? Para formar esse íon aqui, perdeu 2 elétrons. E a carga do ferro aqui, mais 2, quer dizer, 2 elétrons a menos. E a carga do cobre aqui, 0, significa que ele é neutro, que ele não tem nem excesso e nem falta de elétrons. Tá? Então, agora vamos analisar o que aconteceu quando o reagente se converteu no produto. Então, olha só, o ferro que tinha número de oxidação 0, passou para o número de oxidação mais 2. O que aconteceu com o número de oxidação do ferro? Aumentou ou diminuiu? O número de oxidação do ferro aumentou, era 0 e foi para menos 2. Se o número de oxidação aumentou, isso indica que o ferro perdeu elétrons nesse processo.
Léo, o número de oxidação dele era 0, ele estava neutro. Ele passou para carga mais 2. Quer dizer, o que é carga mais 2? Falta de 2 elétrons. Ele tinha neutro, estava normal, e agora está com falta de 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Quem perde elétron, ele sofre oxidação. Ele se oxidou nesse processo. O cobre, o que aconteceu com o cobre? Ele tinha número de oxidação mais 1 e isso foi para 0. Então, o número de oxidação dele diminuiu. O número de oxidação do cobre diminuiu de mais 2 para 0. Quando o número de oxidação diminui, significa que ele sofreu uma redução. Ou seja, ele ganhou elétron. Ué, professor, redução, ganhou elétron? Lembra que a gente viu aqui, ó? Quem ganha elétron reduz. Quer dizer, o número de oxidação diminui. Quem sofre oxidação, perde elétron, o NOx aumenta. Então, ó, o NOx diminuiu, sofreu redução, ou seja, ele ganhou elétron. Olha só, ele tinha falta de 2 e agora ele está neutro, quer dizer, ele ganhou 2, supriu essa falta e ficou neutro. Um outro conceito importante na reação de oxirredução está relacionado com essa simultaneidade da reação. Então, eu falei para vocês que os dois processos acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Quem perde elétron, perde para alguém que ganha. Quem perdeu o elétron aqui? Quem está perdendo os elétrons? Quem sofreu oxidação, no caso o ferro. O ferro perdeu porque o cobre ganhou elétrons nesse processo. Então, o ferro, ele sofreu oxidação porque ele perdeu o elétron. Quando ele perdeu o elétron, ele transferiu os elétrons dele para o cobre. Então, ele provocou a redução do cobre. Então, eu digo que o ferro sofreu oxidação, que ele é um agente redutor. Ele provocou a redução do cobre. O cobre sofreu redução. Por que ele sofreu redução? Porque ele oxidou o ferro. Então, ele sofre redução, portanto, ele é um agente oxidante. Tá certo? Então, olha só. Essa é a análise para uma reação iônica. E quando a reação é molecular? Quando a reação é molecular, a gente tem que calcular os números de oxidação, porque os números de oxidação não estão claros e evidentes, como no processo iônico. Então, a gente precisa calcular. Para isso, foram dadas algumas informações aqui. Ó. Foi dado já o número de oxidação do hidrogênio, que é mais 1, e o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2. Lembrando que esses dados referem-se a esses elementos quando eles estão participando de ligação. Porque quando eles estão sozinhos, como substância simples, aí o NOx é 0, tá? Então, olha só. Eu preciso determinar o número de oxidação aqui para eu saber quem que aumentou, quem que diminuiu, né? O número de oxidação do hidrogênio já foi dado lá, ó, é mais 1. A partir disso, eu posso calcular o número de oxidação do nitrogênio. Se o número de oxidação do hidrogênio é mais 1, o número de oxidação do nitrogênio aqui é menos 3. Uai, por quê? Aí você tem que lembrar do que a gente aprendeu lá quando a gente estudou o número de oxidação. A soma total dos NOx tem que ser 0. Então, se do hidrogênio é mais 1, dos 3 hidrogênios aqui, total é mais 3. Para que a soma seja 0, o do nitrogênio tem que ser menos 3. Ok? Então, ó, o número de oxidação do nitrogênio, menos 3. Professor, e esse 4 aqui? Isso aqui é do balanceamento da equação. Isso aqui não, vocês não precisam preocupar com isso, tá? Desconsidera isso aqui. Isso aqui é só a estequiometria da reação. Não tem a ver com as cargas da molécula. Eu só vou olhar dentro da molécula. A quantidade de moléculas é só a estequiometria. Não tem nada a ver. Bom, o número de oxidação do oxigênio aqui, lá está falando que é menos 2, mas é menos 2 para quando o oxigênio estiver ligado com alguém. Como o oxigênio aqui está sozinho, O2, então o número de oxidação é 0. Bom, aqui o número de oxidação do oxigênio é menos 2, porque ele está ligado. Se o número de oxidação do oxigênio, vou colocar o do oxigênio aqui em cima. Se o número de oxidação do oxigênio é menos 2, o do nitrogênio aqui vai ser mais 2. Ok? Mais 2, menos 2, vai dar 0. Bom, aqui o número de oxidação, os dois estão dados, né? Do hidrogênio é mais 1 e do oxigênio é menos 2. Os dois foram dados. Bom, então agora a gente precisa analisar onde houve mudança no número de oxidação.
Então você já percebe que do nitrogênio era menos 3 e foi para mais 2? Então aqui teve mudança, ó. O número de oxidação do nitrogênio, quando ele estava aqui nos reagentes, era menos 3. Depois da reação, depois que a reação aconteceu, o número de oxidação do nitrogênio no produto é mais 2. Então, de menos 2 para mais 2, o número de oxidação diminuiu ou aumentou? Aumentou. Menos 3 foi para mais 2. Quando o NOx aumenta, a gente diz que a substância sofreu oxidação. Ou seja, ela perdeu o elétron. Agora, olha o número de oxidação do oxigênio. Era 0 e foi para... Cadê o oxigênio? Aqui, ó. Menos 2. Menos 2. Era 0 e foi para menos 2. De 0 para menos 2, diminui, né? Então, quando o NOx diminui, a substância sofre redução. Ok? O nitrogênio sofreu oxidação, portanto, ele é o nosso agente redutor. Agente redutor, ele provocou a redução de outra espécie, de quem? Do oxigênio. O oxigênio sofreu redução. Por que ele sofreu redução? Porque ele provocou a oxidação do nitrogênio, portanto, ele é um agente oxidante. Aquele que provoca a oxidação. Então, ó, se eu perguntar aqui, ó, qual a espécie que está perdendo elétrons? É quem oxida, e quem está oxidando é o NH3. Então, o NH3 perde elétron. Ele é a espécie que perde elétron, ele é a espécie que sofre a oxidação e ele é o agente redutor. Quem que está ganhando elétrons? Quem tem o número de oxidação diminuído, ou seja, quem sofreu a redução. O oxigênio é quem ganhou elétrons no processo. Ele sofre redução e é o agente oxidante. Essas são as perguntas que vocês podem ter que responder sobre reações de oxirredução. Quem perde elétron, quem ganha elétron, quem sofre oxidação, quem sofre redução, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Nem sempre vai perguntar tudo, as três coisas de cada reação. Às vezes vai perguntar só quem é que ganhou elétron. Mas de todo jeito você tem que fazer essa análise, tá? Então, ó, recapitulando. Quando a reação é iônica, os números de oxidação já estão dados, né? 0, mais 2. Então você só analisa quem perdeu, quem ganhou, quem oxidou, quem reduziu e já consegue identificar. Quando a reação é molecular, ela não tem as cargas explícitas, você tem que calcular os números de oxidação. Sempre vão ser dados informações que te permitam fazer esse cálculo. E aí você vê onde teve a alteração do NOx, para você poder identificar quem oxida, quem reage, quem perde, quem ganha, quem é agente oxidante e quem é agente redutor. Bom, é isso no texto que eu deixei aí para vocês como material de apoio. Tem a explicação detalhada de tudo isso que eu falei e tem também uma listinha com 5 questões para vocês responderem, tá certo? Não deixa de responder as questões. E se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo lá no EO, nas terças e nas sextas-feiras, que eu ajudo vocês com o maior prazer, tá bom? Boa semana, bons estudos e até semana que vem.